Oi, pessoal, sou Paula Martins e neste quadro eu trago algumas das minhas alunas do Gluten Free Academy, porque eu quero aqui conhecer um pouco das histórias que existem por trás das pessoas que entram para este curso, para saber a transformação que a alimentação trouxe na vida delas. Então, hoje eu trouxe a Claudilane aqui para a gente bater um papo e vocês conhecerem um pouquinho mais da história dela. Então, com vocês, dona Claudilane. Oi, Claudilane, tudo bom? Tudo bom. O que te fez aí vir para a culinária sem glúten, né? O que te motivou a estudar um pouco mais a culinária sem glúten e o que te motivou a isso, tá bom? Tá bom. Bom, meu nome é Claudilane, como você mesmo falou. Eu sou assistente social, mas já me aposentei. Comecei muito cedo a trabalhar, aposentei tem 1 ano e pouco, assim. Nossa, E a tão nova culinária, aposentada? por problemas de saúde decorrentes de uma série de coisas aí, por questões de alimentação também, né? Já já a gente fala sobre isso. Então, a Ó, minha trajetória na culinária sem glúten foi por necessidade, né? Eu sempre fui uma pessoa cheia de alergias, passava muito mal desde criança, mas assim, eu não sabia, né? Os médicos falavam, é fígado, é dores nas articulações, é febre reumática, é coluna. Então, assim, a minha vida inteira foi uma vida assim com muitas dores, muita irritabilidade. Eu tinha síndrome do intestino irritável, né? Eram muitas coisas, muitas questões. E a minha vida era só tomar medicamento, né? Os médicos. desculpa te perguntar, mas quantos anos você tem? Eu tenho 47. 47, quase a minha idade, que eu vou fazer 46. Então estamos ali bem próximas. Você é uma pessoa bem jovem ainda, né? Você é uma pessoa bem jovem. A partir de quantos anos, assim, você se lembra? Você fala que desde criança você não se sente bem, você tem alguns problemas. Você consegue me listar o que tudo você já sentiu? Tipo, quais foram as coisas que mais te afetaram aí durante todos É, esses anos? assim, desde muito pequena, eu sempre, tudo que eu comia, eu vomitava muito, passava muito mal, dava muita irritação na pele, coceira na pele. E aí eu vivia no hospital, né? Minha mãe sempre me levando no hospital, eles falavam, é fígado, porque você comeu tal coisa, aí tomava um remédio, né? Não tinha um diagnóstico. Eu Sim. tinha muita enxaqueca, enxaqueca recorrente. Assim, Uhum. com uns 12, 13 anos, eu já tinha muitas dores nas articulações. E Nossa. aí eu ia muito a médicos ortopedistas, reumatologista, então, assim, sempre, é coluna, é febre reumática. E assim foi minha vida toda, assim. E nunca teve, nunca ninguém sequer supôs assim de fazer uma mudança na alimentação. Não, na Nunca. nossa realidade não tinha isso, né? Porque todo mundo achava, todo mundo sempre comeu, né? Então, assim, eu sempre era aquela que cheia de frescura, cheia de ziquezira, né? Como fala na minha cidade. E assim, fui levando a vida dessa maneira. É. E você sentiu que os quadros que você tinha, por conta de todo esse processo, aí você sentiu que foi piorando e aumentando as coisas com o tempo? Não, com certeza. Aí eu cheguei ao quadro de fibromialgia, depressão, síndrome do pânico, fibromialgia. As Nossa. coisas foram só aumentando, que eu era uma pessoa muito irritada, muita irritabilidade. Aham. E Nossa. aí, para tudo tinha uma explicação lógica, quer dizer, Que eles achavam menos que era lógico. alimentação, né? E aí, quando eu tive a minha filha, que a minha filha nasceu com alergia, porque isso é uma doença
que vem de família, né? É hereditário. Minha mãe tinha, a gente não sabia, eu tinha e minha filha nasceu. Aí o que aconteceu? Minha filha não ganhava peso, ela tinha muitas crises respiratórias, que nem eu, minha mãe. Aí ela tinha muita diarreia, muita erupção na pele. Aí os médicos, né? Fui indo, vários médicos, até que com 2 anos eu fui num alergista e ele falou que isso era alergia alimentar. Aí fez os testes, viu tudo que ela tinha alergia e perguntou sobre mim, sobre a minha família. Aí que a gente foi descobrindo que eu tinha, que a mamãe tinha. E a alergia é específica ou é intolerância ou é doença celíaca? Olha, eles dizem intolerância, né? Porque até então eu comia tudo isso. Você já chegou a fazer algum teste para doença celíaca? Não. Eu estou investigando agora. Agora só. Os testes de sangue não dão. Aham. Só aparece nos testes de pele, de Entendi. contato. Entendi. Aí, assim, os médicos sempre falavam, quando não dá, você no teste de sangue, você tira o alimento e vê o que vai acontecer com você. Fica 1 mês sem, faz o teste. Aí depois que eu tirava, que eu voltava a comer, aí as reações eram muito piores. Nossa. Parecia que ia lá em cima tudo. Eu sei bem o que é isso daí. E a partir de quando que você entrou para o GFA, para o Gluten Free Academy, e a partir de quando você começou a tirar realmente o glúten aí da sua alimentação? O glúten eu comecei a tirar já tem uns 2 anos. Aí meu marido começou a pesquisar na internet receitas para mim, para minha mãe, porque assim a gente vivia uma vida de exclusão, né? Que a gente tira o glúten, o leite, que a nossa alergia é uma alergia cruzada, são vários alimentos. Não é só ao glúten, ao leite, eu tenho a carne, a várias outras coisas, né? Minha vida é muito restrita. E aí, assim, a gente acaba ficando excluída nas festas, nos aniversários, nas reuniões de família, né? E aí, meu marido se viu, não podia ir num restaurante, não vai a uma padaria, que não pode comprar quase nada que tem na padaria, né? Ou nada, no meu caso. E aí, a gente vai para um hotel. Sim. Também não. Nada. Então, aí a gente começou a buscar as receitas, aí foram aparecendo pessoas que trabalhavam com essa alimentação saudável, sem glúten, sem leite, e aí eu fui buscando. Aí eu tenho outros cursos que eu comecei também, mas esse ano, em março, né, que eu encontrei você no Instagram, aleluia, amém. Que Deus, eu falo que Deus sempre coloca uns anjos aí para nos ajudar, nos abençoar, né? Não é só pegar uma receita e fazer, porque né, nesse processo de pegar a receita e fazer, muita coisa acontece, dá errado, tem que ter alguém para te dar uma orientação, você errou nisso, tal ingrediente não é dessa forma, enfim. Pois são é. Coisas. Eu estou nesse processo aí, minha vontade é aprender todas as receitas num dia só, né? Mas não dá, né? Não dá, tem muita coisa lá, tem que ir de pouquinho mesmo para ir. Mas o que é legal, assim, com esse tempo, né, que você já está em uns 2 anos já excluindo o glúten e outros alimentos da sua alimentação e que te faziam tão mal, você sentiu já alguma melhora na sua saúde? Algumas coisas já evoluíram aí para você, né, ter uma vida mais saudável, mais digna, né? Mais digna mesmo, porque é muito difícil você viver doente, é muito difícil você viver sofrendo por conta das limitações alimentares que você tem. Sim, nossa. Meu marido diz que eu sou uma pessoa antes de tirar o trigo e depois, né? Que eu era muito irritada, muito brava.
Melhorei bastante, ele agradece. As dores diminuíram muito. Eu consegui emagrecer, que eu não emagrecia. Ano passado, eu perdi 10 quilos. Nossa Senhora. E aí vai diminuindo as inflamações, né? Porque eu vivia, dificilmente eu passava 1, 2 meses sem tomar um anti-inflamatório, analgésico, direto. E aí, agora eu já consigo ficar sem anti-inflamatório. Raramente eu tomo analgésico. Olha que Teve, coisa teve boa. um tempo, quando eu me aposentei, eu fiquei 6 meses sem conseguir dormir, que eu tinha uma inflamação no quadril que eu não dormia, era dor frequente, nada melhorava, não tinha fisioterapia, não tinha nada que passasse a dor. Gente do céu, olha isso, né? E eu gosto de falar, eu gosto de passar esses testemunhos para as pessoas, porque muita gente não acredita ainda, muita É, gente é cético, acha que é frescura. É aquela história lá que você falou que o povo falava de vocês, isso daí continua até hoje. Bom, estamos em sim, 2023, tem muita informação por aí, as pessoas ainda continuam na ignorância delas, ali falando que é tudo que é frescura. causado por conta da alimentação é uma frescura. Eu acho que isso é um ato de maior ignorância que uma pessoa pode ter com relação à outra. Né? Não é porque ela não sofre, e talvez ela nem saiba, porque talvez ela deva sofrer também, mas ela nem saiba identificar que a outra pessoa não possa sofrer muitas coisas. Né? Eu converso com muita gente aqui e eu sei que cada hora é um problema diferente. Você me falou muitos sintomas que você teve desde sempre na sua vida. Isso é É, uma coisa hereditária mesmo. eu Que vem tinha com filho. abortamento de repetição, só Nossa. que não tinha explicação. Eu perdi 4 bebês. Aí eu tive a minha filha por um milagre, né? Porque não tinha diagnóstico, falavam que era trombofilia. Só que eu fiz o tratamento da trombofilia e mesmo assim eu perdi um depois. Aliás, 2 depois do tratamento. Minha filha foi no meio aí. Aí ela nasceu com problema para eu entender tanta coisa que acontecia. Aí hoje, quer dizer, até 7 anos, minha filha sofreu muito, porque ela não podia comer as coisas, não podia participar de festinha de aniversário, festinha na escola era uma tortura para mim. Uhum. E aí, assim, eu era a mãe chata, né? Ah, a mãe chata que não deixa a criança comer nada. É, porque você Mas sabe que ela vai passar depois, né? só eu sabia, né? Pois é, ninguém tem noção disso. Isso vem numa crescente, tá? A quantidade hoje de crianças que nascem com alergias, intolerâncias alimentares é gigantesca. Se você falar com 10 mães, eu acho que umas 8 vai reclamar que o filho tem algum problema. Os meus filhos tiveram, quando eles eram bebezinhos, eles tiveram uma reação de intolerância à lactose, porque eu introduzi o leite muito cedo para eles. E o organismo não estava preparado. Eu Então, eles também. tiveram aquilo, refluxo, muito refluxo, né? E a família do meu marido já tem um problema com a lactose. Então, tudo isso tem. Então, hoje em dia é muito comum, mais do que as pessoas imaginam por aí. Né? E você falou que você se aposentou. Por isso que eu falei, nossa, mas você é tão jovem, você já se aposentou, você se aposentou por conta da limitação das suas doenças? Eu, é, eu tive muita depressão por conta das dores que eu tinha. E aí a minha profissão é uma profissão muito estressante, né? Assistente social. Aí eu fui chegando a um ponto que assim eu não aguentei mais, porque era um trabalho muito pesado emocionalmente, que eu tinha que estar bem emocionalmente, e eu cheia de dores, com depressão. Cheguei a um ponto que eu não aguentei mais. Foi o ápice. Nossa Senhora. Ah, é tão difícil, né? Quando a gente não pode mais fazer o que gosta.
com relação a essa parte, porque existem muitos estudos hoje que falam que ligam, né, a alimentação com glúten, com trigo, a muitas doenças relacionadas à parte neurológica, né? Tanto ansiedade, quanto depressão, quanto Alzheimer, quanto tem outras limitantes, Parkinson também, e até aí os espectros, né? Crianças autistas e etc., porque eles relacionam o glúten, ele tem uma capacidade ali no cérebro de ativar alguns neurotransmissores ali que são muito similantes ao que, por exemplo, uma cocaína faz com o cérebro. Então, existem muitos estudos aí que falam sobre isso e que deve ser retirado e tem uma melhora significativa no quadro e no tratamento de pessoas com depressão, com ansiedade, etc. Você sentiu essa melhora? Você falou, né, que o seu marido falou que você é outra pessoa. Muito grande. Minha filha, quando eu levava ela, porque ela fez o tratamento, né? Quando eu levava ela no alergista, ele me explicava, ó, essas alergias alimentares, ou ele destrói o cérebro da criança, muitas crianças são diagnosticadas aí com TD, vários dessas letrinhas, crianças que transtorno bipolar, ele falou, muitas não são. Muitas são alimentação e os pais não conseguem diagnosticar e aí ficam como transtornos aí. Ou destrói o pulmão ou destrói o intestino, né? A minha mãe, ela tem pouquíssima capacidade pulmonar por conta dessas alergias que ela nunca tratou, né? Ocasionou muitas restrições na vida dela. Hoje ela tem sérios problemas pulmonares, teve a vida inteira sem uma explicação. O meu é mais a parte, tanto respiratória quanto o intestino. Também tinha muitas dificuldades intestinais. Nossa Senhora. Meu intestino não funcionava. Só se eu tomasse laxante. E já minha filha era o contrário, era diarreia. Cada pessoa reage de uma forma, não tem só um tipo de sintoma aí, né? E você está gostando? Eu quero saber de receita. Você está gostando? Eu quero saber o que você está fazendo, se está aproveitando. Qual é a receita que você mais gosta? Do que você já fez? Porque você está lá faz pouco tempo, você não está lá faz muito tempo. Mas o que você já fez que você gostou e falou, não, matei a minha vontade, assim. Pão, né? Que a gente vive só no bolo, né? Porque o bolo é mais fácil de fazer, mas pão, eu nem tinha vontade de fazer pão, porque não leva o jeito para fazer pão, né? Mas, nossa, matei minha vontade comendo pão francês. Tive um problema aí com o meu forno, mas deu para comer. Nossa, matei a vontade. Eu vi lá o seu post. Meu forno desligou. Enfim, eu tenho que dar uma conversada com ele. O pão de iogurte, nossa, maravilhoso. Foi o que a gente mais gostou. Esse é o queridinho. Já fiz o pão de batata, já fiz a empada. Eu vou testando. Por mim, eu fazia uma receita por dia, né? Mas aí eu não posso também, daqui a pouco eu vou engordar de novo, né? Mas. Tem que fazer uma receita por semana, vai. Uma receita por semana dá. Eu tenho um bolo para fazer, porque antes eu estava fazendo o bolo, até estava vendendo os bolos também, sem glúten, né? Porque a gente não encontra para comprar na padaria. Eu falei, o que eu consegui fazer, eu vou vender também, né? Ganhar dinheiro. Aí já faço alguns bolos, vendo. Tem até um bolo, eu vou fazer um bolo de aniversário sábado que vem, com aquela receita sua de bolo de chocolate. Sei. Com aquele brigadeiro e beijinho. Boa. Vou me aventurar. É isso aí, a gente sempre incentiva as alunas, porque, gente, não tem para comprar. Não tem. Não tem onde comprar. Então, se a gente não oferece para as outras pessoas, vai continuar sem ter onde comprar. Então, essa história que a gente fala assim, o curso não é só para quem quer empreender, de jeito nenhum, é para quem precisa comer. Mas é uma oportunidade.
Sim, né? Porque as porque coisas são assim tão como a gostosas. gente vive excluído, né? Como eu me sentia, eu me sinto muitas vezes, eu quero fazer com que outras pessoas sintam essa inclusão, né? Exatamente. Isso é importante, né? Oferecer essa oportunidade para quem não pode também comer, né? E comer coisas gostosas que valham a pena de verdade. Eu queria te perguntar aqui, assim, se tem alguma dúvida, alguma coisa que você queira me perguntar aqui ao vivo, para eu responder só para você, alguma dúvida sua de aula, de qualquer coisa, que aí eu tô aqui, aproveita. O meu maior problema é a precificação. A As precificação. pessoas acham que tem que ser barato que nem padaria, né? Tem que ser preço de padaria. Uhum, Aí, quando você fala o preço, eles não têm noção de valor de material, acha que é mesmo valor. E uhum. aí é difícil, porque tem uma cultura, né? Ah, eu vou ali na padaria e compro baratinho. Então, quando você fala o seu preço, então tem essa dificuldade. Sim. Precificar. Aí você tem que trabalhar o seguinte: você precisa dizer que não é farinha de trigo, para começar. Você não consegue fazer nenhum produto com uma única farinha, que existe uma composição de farinhas e que elas, cada uma tem um custo, e que esse custo precisa ser repassado, né? Além disso, o que eu sempre falo para os meus alunos é assim, quando a gente quer falar e oferecer produtos, a gente fazer produtos menores, onde a gente possa dividir uma receita, por exemplo, em três. Pega a receita do pão de iogurte e faz pães menorzinhos, porque aí você consegue cobrar um valor sem assustar o cliente. E aí ele vai se acostumando. Ah, mas por que esse pão é pequenininho? Ah, porque aí, se eu te fizer um grande, você vai reclamar do valor. Então eu te faço um menor, que aí você vai pagar um preço que você acha que é justo e você acaba ganhando até mais. Porque, por exemplo, em uma receita você cobraria tanto, nessa você vai dividir ela por três. Você pode até cobrar um pouquinho mais, porque não vai ficar tão caro, o cliente vai pagar, e você vai ganhar mais do que se você cobrasse numa receita única, por exemplo. Então, hoje tinha até uma discussão lá, um comentário lá sobre isso, né? Sobre as meninas falando, eu vendo um bolo, mas qual o tamanho de bolo? Por exemplo, eu vou vender um bolo de 1 quilo ou eu vou vender dois de 500 gramas? Ou eu vou vender quatro, aí, ou até mais, né? De 250 gramas cada um. Então, é essa questão. Você vendendo produtos menores, você consegue ganhar um pouco mais, aumentar um pouco mais o teu leque também. E as pessoas não sentem tanto o valor ali, quando ela está comprando num produto menor. Entendeu? Você acha que a gente tem aí um público certo? Você tem que procurar o público certo para vender. Ou a gente tem que fazer com que as pessoas entrem nessa vida saudável? Qual seria a sua opinião? Qual seria mais fácil? Ó, pelo que eu vejo hoje, as pessoas estão em busca de algo mais saudável. Todo mundo sabe hoje em dia, não existe uma pessoa que não saiba, por mais que ela não acredite, por mais que ela seja cética, por mais que ela tudo que ela não queira, se alguém falar, esse é sem glúten, a pessoa já abre o olho desse tamanho, porque ela sabe que aquilo é melhor do que o outro. Não tem mais discussão com relação a isso. Todo mundo sabe isso. E quando você oferece algo que é tão gostoso quanto e ainda tem o diferencial de ser sem glúten, isso é algo a mais. Ele não é só um bolo de padaria, ele parece um bolo de padaria. Ele é tão gostoso quanto um bolo de padaria, mas ele tem algo a mais. Ele não faz mal. Então, isso todo mundo sabe. Hoje em dia, todo mundo sabe. Tá? Senão, uma fila de um hotel da tapioca não seria tão grande quanto a fila lá dos pães. Todo mundo hoje em dia quer colocar alguma coisa sem glúten para comer ou para ter e etc.
Então, você pode usar isso para todo mundo. Não é para um público específico, não é para doente apenas, tá? Eu falo isso sempre, desde 2013, eu falo. Eu não faço comida para doente. Eu não faço nada para uma pessoa doente. Eu faço para todo mundo, porque todo mundo pode comer. Entendeu? O que você tem que fazer é oferecer. Oferecer, por exemplo, alguém falou outro dia lá: ah, eu fiz um bolinho e aí eu enviei de presente uma outra coisa. Porque a pessoa ganha o bolinho que você fez, ela compra o bolinho que você fez. Aí, por exemplo, você tem um biscoito que é fácil de ser escalado. Manda um pacotinho de biscoito pequenininho só para ela degustar. Ela vai ver o biscoito e vai falar: gostei do biscoito. Boa dica. E aí já é uma coisa que você pode, na hora, fisgar o seu cliente. Entendeu? Então, sempre manda um presentinho, porque as pessoas precisam conhecer. Ninguém vai comprar se ela não conhecer o produto. Ah, eu tenho um produto novo no cardápio. Ah, eu fiz um pão novo. Manda uma fatia. Ou 2 fatias, que ela pode dividir com alguém. Entendeu? Vai fazendo isso para estimular a pessoa a consumir e conhecer os seus produtos. Eu fazia mais a parte doce. Aí eu percebi que as pessoas gostam do doce, mas sempre tem que ter um salgado primeiro. Sim. E eu não conseguia fazer nada salgado. Então agora. Ó, uma dica, eu sempre dou essa dica para quem quer começar a empreender. Por exemplo, a empadinha é uma ótima opção. Os biscoitinhos salgados são ótimas opções. Esse que está um burburinho dentro da comunidade, que foi o biscoitinho que eu fiz da Bárbara, que ficou um sucesso. Então, burburinho é um biscoitinho barato e que faz muito sucesso. Você pode já colocar no seu cardápio. E outra, biscoitinho é algo que rende, que é uma maravilha. Você faz pacotinhos pequenos lá, baratinho para vender, ó, sai que nem água. Entendeu? Eu ainda não comecei a vender nada salgado. Eu ainda não me aventurei, mas é aventura, porque vale a pena. Estou estudando bastante, primeiro aprendendo, comendo muito, para depois oferecer. É isso aí. Bom, é isso, acho que foi isso. Tem alguma coisa mais que você queira me contar, me falar aqui, que aí a gente pode continuar aqui. Só te agradecer, com certeza. Para mim é uma felicidade, né? Poder comer, meu marido sem, né, ser incluído também, porque assim, ele não fala, eu não vou comer uma pizza sozinho, coitado. Aí aqui em casa, eu, minha mãe e minha filha, ela mora comigo, minha mãe. Aí ele fica sem comer também. Aí agora a gente pode sentar à mesa e comer todo mundo a mesma coisa, né? Isso para mim é um privilégio, uma alegria. Então, eu só te agradeço, espero conseguir fazer todas as receitas, que são muitas, e um sucesso. Recomenda o GFA? Com certeza, eu até coloquei lá como candidata a afiliado. Ai, que legal! Porque tem muitas pessoas que eu conheço que eu quero, né? Ótimo. Oferecer o curso, fazer com que eles também aprendam, porque tem aquela questão, né? Me dá a receita. Vou dar a receita, sim, Paula Martins e o GFA. Boa! Todas as receitas. É isso aí. Valeu demais, Claudilane. Foi muito bom te conhecer a tua história. Viu? Doeu? Não, foi bem, né? É rapidinho, é só para a gente conversar mesmo e se conhecer. Eu gosto de conhecer e toda a história tem muita importância para mim, porque com um pouco do meu trabalho eu consigo aí ajudar, né, a pelo menos aliviar um pouco da sua vida e da vida da sua mãe, da sua filha e etc. Bom? Obrigada, só agradeço. Obrigada, eu.